que é uma aprendizagem não só enquanto professora de yoga para crianças, mas para todas as pessoas que lidam com crianças, é que nenhuma é igual. Cada criança, esta frase, eu uso muito esta frase e é verdade, cada criança é única e especial, da sua maneira. Olá, dou-te as boas-vindas às conversas da Vicente, um espaço onde conversamos com quem leva o yoga até aos mais pequenos, com coração, criatividade, intenção. No episódio de hoje, trago a história da Filipa, que trocou a medicina dentária pelo yoga para crianças, num daqueles momentos em que a vida nos convida a arriscar. Foi em plena pandemia que decidiu trocar o certo pelo incerto, seguindo aquilo que realmente lhe fazia sentido. Falámos sobre a primeira aula, sobre como nem sempre as sessões correm como planeamos e como isso é perfeitamente normal. A Filipa partilhou também o que a inspira na preparação das aulas, os desafios que a enfrenta no dia a dia e, claro, as recompensas únicas de ser professora de yoga para crianças. Foi uma conversa honesta, leve e cheia de boas ideias para quem está ou quer estar neste caminho. Vamos a isso? Be Shanti. Filipa, muito obrigada Eu é que por teres este tempinho para mim, para agradeço. nós. Ah, e eu, a primeira coisa que peço sempre é para se apresentarem. Quem é a Filipa por trás deste projeto? Ok, então antes de mais eu é que te agradeço, é uma honra porque eu sou vossa fã, tenho os baralhos quase todos, acabaram por me ajudar no logótipo do projeto, pronto, então agradeço mesmo, sou muito grata. A Filipa, é uma mulher que depois da época Covid e depois da segunda filha achou que tinha que mudar aqui a sua vida, que é mesmo assim. A minha formação de base não tem nada a ver com yoga, nem com educação, eu sou médica dentista de formação. Uau! Sim. E gosto da minha profissão, mas sentia que estava, em determinada fase da vida, nomeadamente nesta que eu falei, que estava a ficar muito assoberbada pelo trabalho, muito ansiosa, trazia os problemas dos pacientes para casa. Depois, ali na quarentena, nós tivemos que fechar, portanto, tivemos Uhum. fechados de março até ao final, quase de maio, a primeira vez. E então eu já tinha uma filha, com 3 anos na altura, e comecei a pesquisar e a ler imenso sobre educação, que sempre tinha feito, mas pronto, agora tinha tempo sobre educação, sobre Montessori, Waldorf. O yoga Uhum. começou a fazer parte da minha vida nessa altura. Eu comecei a fazer aulas online com a Ruth Caldeira, o yoga e a meditação, também com a Inês Gaia, e depois comecei a achar que podíamos também aplicar isto às crianças de forma brincando e de uma forma lúdica, conseguirmos passar todos os benefícios que eu senti durante essa fase mais exigente para todos nós. E então comecei a procurar formações, fiz formação, a primeira ainda foi antes da quarentena, foi em Mindfulness, nem Uhum. teve grandemente a ver logo com o yoga, e depois fiz formação de yoga para crianças primeiro, e depois logo a seguir fiz para bebés. Pronto, isto em Ah, giro. 2020. Depois, em 2021, comecei a dar aulas no final do ano, já também com outras formações que depois fui fazendo, que achava que faltava um bocadinho aqui, um bocadinho ali, porque, pronto, as formações são ótimas, mas depois aquela parte prática é mais Uhum. difícil. E depois, em 2023, decidi que tinha que vender a minha clínica e que Ai, ia tu chegaste a voltar ao consultório? cheguei a voltar ao consultório quando pudemos voltar, só que havia ali qualquer coisa que já não me preenchia, ou seja, como é que é de explicar? Nós questionámos muitas coisas durante o confinamento, não é?
Uhum. E eu comecei a questionar se realmente eu queria fazer isto o resto da minha vida toda. Andar sob stress, não ter grande tempo para as minhas filhas, chegar tarde a casa, ter que Uhum. gerir uma empresa, não é? Que era o meu caso. E cheguei à conclusão que não, que a vida não podia ser só isto. E então decidi que no final de 2022 que ia vender a minha clínica e em fevereiro de 2023 estava feito, estava vendida. Eu comecei a trabalhar, eu ainda trabalho um dia por semana na medicina dentária. Comecei a Ok. trabalhar para uma colega, ou seja, sem ter aquelas responsabilidades todas Uhum. de gerir e de pagar e de Sim. fazer encomendas e tudo mais. Portanto, vou dar as minhas consultas e venho relaxada. E os outros dias da semana estou só a dar aulas de yoga. Abri um espacinho meu. E, e pronto, e é assim, a Filipa que deixou uma vida estável por alguma coisa que me fazia mais sentido. E Uhum. ajudou-me muito isto. Eu tive também não, tive um pós-parto, um pós-segundo parto em Covid com uma depressão pós-parto, então foi assim Uhum. uma âncora, foi mesmo uma lefada de ar fresco. Pronto, e esta sou eu. Tenho duas filhas, uma de 4 e uma de 7. E mais nada. Acho que é o básico. É engraçado que tu estás a falar, eu tenho, eh, eh, tive a partir da ideia de que nós saímos de um ponto A, atravessamos esta ponte para o ponto B, mas enquanto estamos nessa ponte, as coisas parecem assim um bocado incertas, não é? Porque nós não sabemos o que é que está do outro lado, mas Verdade. assim que chegamos ao outro lado e concretizamos estes sonhos, estas ideias que nós temos da vida e depois olhamos para trás, há assim uma magia, não é? Uma certeza É de verdade. que talvez a confirmação de que deu tudo certo, né? De que nós durante aquele processo parece que é tudo muito incerto e quando chegamos ao E é, outro lado e olhamos para trás, na realidade é, não é? sim, Penso muitas vezes exato. que realmente para mim tinha que fazer sentido, porque eu tinha uma vida estável, não é? Estável no sentido em que tinha Uhum, a minha clínica, tinha a minha vida e se continuasse lá estaria na minha vida, mas realmente percebi que não poderia ser só isto, não é? Não podíamos passar aqui e não viver isto a 100% e de facto eu sempre gostei muito de bebés e de crianças, sempre tive muita afinidade com faixas etárias pequeninas, mais novas e de facto agora que lhes dou aulas e que convivo com as famílias percebo que realmente estou também no sítio certo, porque acho que consigo passar o que pretendo. Portanto, acho uhum, que consigo fazer este trabalho ou este propósito de uma forma mais genuína. Não que eu não o faça na minha profissão, mas é muito diferente. É o outcome, não é? O que nós conseguimos receber no fim de uma aula de yoga com crianças ou com bebés é muito. É mesmo muito. Não há dinheiro que sim, pague. e isso é É tão mesmo bonito. assim. É. Sim, porque o que é que, por exemplo, te deu força durante esse processo, né? De tomar a decisão, ok, isto já não faz sentido para mim, o que eu quero é uma coisa diferente. Mas claro que durante esse processo há dúvida e há dificuldades, né? O que é que te dava força para continuar? Para mim era pensar que várias coisas. Primeiro, que eu poderia gerir de outra forma os meus horários, e passar mais tempo também com as minhas filhas. Coisa Uhum, que em clínica é complicado nós termos um horário de saída, temos que trabalhar muitas vezes noutras cidades, pronto, e o acompanhamento delas era fundamental. Depois ser mais feliz também, porque há aquela sensação. Eu acho que quem passa por transformações de vida profissional ou até pessoal tem muito aquela sensação de que vai com uma mochila cheia às costas, cheia de pedras, não é? E nós vamos trabalhar outra vez, é outro dia, uhum, lá vamos nós. E quando nós
temos a loucura que algumas pessoas disseram: "Tu és doida, vais largar", quando às vezes temos a capacidade, eu acho, de perceber: "Ok, eu já não estou tão bem encaixada aqui, a minha semana é difícil de passar porque eu vou trabalhar, mas já não vou com aquela energia e com aquela felicidade". Pronto, quando percebemos isso e optamos por uma coisa que temos a ideia que nos vai realizar muito mais, eu acho que é muito mais fácil, percebes? Então o facto de eu perceber que podia ir trabalhar, mas que eu não ia trabalhar efetivamente, ou seja, eu vou Uhum. trabalhar, mas eu estou a brincar com eles, estamos a fazer coisas dinâmicas, estamos a cantar, estamos a fazer jogos. Portanto, é um trabalho, mas é um trabalho que me dá muito prazer. E acho que isso aí, embora eu tivesse consciência das dificuldades, porque são 2 crianças, eu queria ter um espaço e tudo isto tem os seus custos, mas acho que foi isso que me impulsionou muito, sabes? E ainda bem. Ainda bem Uhum. que Ainda arrisquei bem, porque mudou muita sim, coisa mesmo. Muito. sim. É Sim. preciso uma grande coragem, não é? Há muita gente que diz que sim, e muitas pessoas que vêm falar comigo e que dizem: como é que tu tiveste coragem com as miúdas e de trocar o certo por o incerto? E eu acho que se nós não estamos bem no sítio onde estamos, isto é como quem muda de país, não é? Se nós não estamos bem, vamos continuar. Eu se não estou bem, não estou bem para elas, não estou bem para os outros, Sim. não estou bem comigo, não estou bem com ninguém. Portanto, eu estando bem comigo e realizada naquilo que faço, as coisas fluem, pá, não gasta-se mais ou não se ganha tanto, tudo bem, é óbvio que nós precisamos de dinheiro para viver e para sustentar todas estas coisas, mas acabas por fazer as coisas de uma forma mais leve. E, Uhum. e acho que isso se nota em mim também desde que fiz essa mudança, mesmo. Muito bom. E também, é assim, é uma mudança que é feita em consciência, não é? Sim, Não é uma coisa que é feita de um momento para o outro, é em não, consciência. é. Por isso Aliás, eu também. já desculpa interromper-te. Não, não, vai. Eu queria dizer, eu já bastantes meses antes de eu tomar a decisão e quando estava grávida da segunda filha e tudo mais, eu já achava que tinha que fazer aqui algumas mudanças porque, pronto, a vida estava muito estressada, eu sou uma pessoa, é engraçado que acho que há muitas pessoas, muitas professoras de yoga que dizem o mesmo, que são pessoas ansiosas. Embora às vezes nós não passamos isso, não é? Uhum. Parece que somos as pessoas mais zenes. Mas eu já fui mais uma pessoa bastante ansiosa e então vivia naquela aceleração constante. E a mente sempre, e agora isto, e agora aquilo. E eu percebi que precisava de parar ali um bocadinho. E então isto não foi uma decisão tomada de hoje para amanhã, não é? Foi uma decisão ponderada, primeiro só comigo, claro, e depois é que passei essa informação a quem me Sim. rodeia, mas quando a passei já tinha perfeita consciência que isso ia acontecer, independentemente de ter apoio ou não, ou independentemente do que a família pudesse achar, claro que eu ouvi, mas a minha decisão estava tomada. Acho que eu nisso eu sou mesmo assim, então uma decisão está tomada, pode vir quem vier, que eu vou levar o meu caminho. E assim foi. E assim foi. Ainda bem. E cá estou, sim. Ainda bem mesmo. E lembras-te da tua primeira aula? Tu há bocado falavas que começaste a trabalhar, ainda te lembras da tua primeira aula? Lembro. Sabes que eu acho que como todas as professoras de yoga, nós quando terminamos, das duas uma, ou começamos, ou então deixamos estar ali à espera de praticar ou de ver outras pessoas a dar aula e não arrancamos. E eu recordo-me que terminei a formação em setembro e tenho uma amiga minha já de jardim escola, a Filipa também, que dava aulas de yoga. E a Filipa ligou-me um dia ao fim do dia e disse, ela é educadora de infância também, Uhum. ela disse, olha Filipa, eu fiquei colocada, já aceitei algumas escolas e preciso que tu me vás substituir. E eu disse, quando? Temos aula experimental depois da manhã. E eu disse, mas eu nem
tenho material ainda, porque estava a começar a ter as minhas coisas, não tenho material, eu nunca dei aulas. E ela, não fizeste a formação? Então vamos começar, tens que começar. E eu, aquela ansiedade, eu, ok, então quantos meninos são? E ela, devem ser poucos. Cheguei lá, eram 25. Ok. 25 meninos. Poucos. Sim, 25 meninos de pré-escolar, portanto 3, 5, não é? Ali uns a fazerem os 6. Numa sala em que eu ia, eu levei algum material preparado, mas para, na altura acho que ela me tinha falado 8, 9 crianças. Ok. Portanto, o primeiro impacto foi, sabes, fiquei sem ar e pensei, Sim. afinal são 25, porque era a turma inteira. Olha, e depois acabou por correr muito bem, porque acho que nós nos deixamos envolver por o espírito deles, não é? E pelo que eles também nos vão trazendo. Eu comecei a aula com uma conexão, a perguntar os nomes e como é que estavam, o que é que gostavam mais. Tinham que dizer o nome, uma coisa que gostavam muito e a idade. Pronto, fizemos essa Uhum. dinâmica primeiro, que ocupou ali logo um bocadinho de tempo, enquanto eu na Depois minha com cabeça 25. e eu na minha cabeça ia tentando adaptar aquela aula que era para 8 ou 9 para 25. E depois foi uma aula simples com algumas canções, fizemos uma dinâmica logo de animais, eu tinha levado um saco com animais e começámos a tirar os animais. No final consegui fazer com eles a respiração com os moinhos de vento. Uhum. Depois levei bolas de sabão que nunca falham. E pronto, e foi, por um lado, foi muito stress no início da aula, mas por outro, no final, foi, epá, isto afinal é mesmo giro, porque foi o primeiro contacto, não é, Sim. com as crianças. Eu gosto disto e isto não tem. Pronto, é preparar as aulas e depois também usufruir um bocadinho delas. E a partir daí, pronto, depois fiquei com essa escola, com a outra também que ela me deu para substituir. E a partir daí depois fui crescendo. Lembro-me que a minha primeira turma, sem ser em escola, ainda foi na minha clínica, que eu tinha um gabinete Uhum. de Depois, quando tu começaste a terapias. falar, eu ia te perguntar se tinhas só Sim, transformado ou se tinhas mesmo sim, chegado a eu vender. tinha um Sim. gabinete de terapias que acabei por aproveitar, publicitei, criei o Instagram, e depois acabei por começar com uma turma de kids, portanto 3, 6, na altura com 6 crianças. E foi muito giro. Depois, quando fechei lá, viemos para aqui, elas vieram também. Uhum. Pronto, e depois a partir daí, olha, foi tudo desenrolando. No ano a seguir apareceram mais escolas, a seguir fui eu que depois fiz a proposta. Tenho turmas de bebés que eu adoro, gosto mesmo muito de Yoga Baby. Não que não gosto do Kids também, mas o Baby é assim mais mágico, é diferente. É o acompanhar as etapas de desenvolvimento deles, é muito giro. Acho engraçado que tu, na tua primeira aula, tiveste logo aquela chamada de realidade, porque às vezes nós achamos que planeamos tudo e que a aula tem que ir de Ah, não, acordo com o que planeamos, e às vezes é difícil largar isso, pois é, não é? Porque é preciso confiar de que, ok, eu consigo sair daquilo que planeei e estar ok com isso e levar a aula de outra maneira. E eu acho engraçado teres vivido isso logo no primeiro foi logo dia. o choque. Agora faço qualquer coisa. Não, mas isso é verdade, isso é verdade. Atenção, ainda mais quando nós vimos numa formação, e normalmente hoje em dia as formações têm todas, ou quase todas, manuais, não é? Com planificações para o ano inteiro, ou para o dia, sei lá, para a Páscoa, para o Natal. Pronto, e eu acho que isso é importante nós guiarmos por aí, mas não nos fixarmos unicamente aí. Até porque lá está, uma aula que esteja no manual, dada por mim, a mesma aula dada por outra colega pode ser completamente diferente. Sim. Portanto, eu acho que nós temos sempre que ter, no início custava, e ainda hoje às vezes perdemos muito tempo a preparar um material e naquele dia as crianças não estão receptivas e há o sentimento de frustração. De género, pô, perdi horas a fazer isto e agora eles não estão. Mas pronto, eles são crianças, não é? Se até nós às vezes não nos apetece fazer determinadas Uhum. coisas, embora tenhamos É verdade. capacidade emocional para gerir isso,
com eles é difícil e então nós temos que pôr as expectativas completamente de parte, eu acho. Eu tenho aprendido ao longo dos anos que as expectativas têm que ficar fora da porta, quer do estúdio, quer da sala de aula. Porque de facto podemos ir à espera de uma aula maravilhosa e correr mal, mal, entre aspas, não seguirmos Sim. aquele plano, ou podemos ir à espera que seja um dia assim mais chato, que está a chover, eles estão mais impacientes e eles até colaborarem bem. Portanto, acho que nós, enquanto professoras de yoga, temos que ter essa capacidade também de improviso, às vezes. Não sei se me entendes, mas Uhum. não está a funcionar, não vale a pena insistir ali, não é? Não mudar o foco, fazer outro tipo de atividade, fazer um momento de concentração. Pronto, e acho que isso também se vai ganhando com os anos de trabalho. No início não era sempre assim. Com a experiência, Agora com a experiência já vais vindo de outra maneira, sim, acho que fica mais à vontade. completamente. E usufruis também muito mais das aulas que estás a dar. Uhum, sim, E exato. também o objetivo também é esse, não é? Pelo menos Sim, eu entendo dessa maneira. estás mais presente, mais coração, menos mente, talvez. Sim, 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 sim. Exato. Depois também acabas por começar a estruturar, a ter a tua própria estrutura, não é? Podemos Sim. aproveitar dicas daqui e dali, das vossas, que eu também uso, mas depois, por exemplo, as minhas têm que ter sempre música e têm que ter sempre livro. É mesmo, Ok. eu acho que não há uma aula que não haja uma música e que não haja uma história, normalmente no final. Portanto, depois tu própria também crias a tua sequência de aula e é isso também que torna a tua aula diferente de outras professoras de yoga, não é? E Sim. isso também é giro, a criação do processo. E nessa na quando estás a preparar as tuas aulas, como é que te inspiras? O que é que trazes para as aulas? Olha, normalmente, aqueles dias temáticos, não é? Tipo dia da Páscoa, o Carnaval, o Halloween, o Natal, pronto. Isso eu tento abordar sempre, mas tento perceber na escola onde eu estou a trabalhar, Uhum, aquele ano, nas escolas, que tipo de abordagem é que está a ser feita de forma a que não haja uma repetição. Ou seja, por exemplo, o livro, que eu uso muito. Eu tento perceber que o livro é que estão a ler para aquele tema, para não levar repetido. Pronto, tento sempre abordar o tema, mas de uma forma bastante diferente. Por exemplo, a semana do Dia da Mãe está, supostamente é esta, eu estou a fazer em alguns sítios esta semana porque estamos a convidar as mães para virem, mas posso dizer que aqui no meu espaço nós vamos fazer para a semana. Eles esta semana acabam por ser bombardeados ali com o Dia da pois, Mãe, as prendas e não sei o quê, pronto. E depois tento muito envolver as estações do ano também, por causa da natureza, e tento perceber também muito os interesses deles. Percebes? Porque às vezes há fases que os meninos gostam muito de animais ou de meios de transporte. Pronto, e eu tento ir um bocadinho também de encontro ao interesse deles, porque se eles estiverem a falar de uma coisa que gostem, conseguimos dinamizar a aula de uma forma muito mais claro. produtiva. Sim, Eu, por exemplo, ontem tive aqui o meu grupinho dos maiores, que é dos 6 aos 10, e a aula do Dia da Mãe com a mãe é para a semana, e eu estive com eles, tivemos a conversar o que é que eles gostavam de fazer com as mães, o que é que não gostavam. Uns falaram em yoga à paz, outros falaram que queriam fazer uma pintura como o ano passado. Também tenho esse momento várias vezes durante as aulas, momento criativo, em que eles pintam com as mãos ou pintam mandalas, ou pronto, tenha a ver com a altura do ano. E também lá está para ir de encontrar aquilo que eles também gostariam de fazer com as mães. Portanto, e depois eu também acho que estou criativa, percebes? Também acho que eu vejo, às vezes, tenho uma aula programada para a semana, por exemplo, mas estou a fazer alguma coisa, estou a passar um livro, ou estou. E vejo e digo, isto dava uma atividade tão gira, fazer assim, assado assim. Pronto, e foco naquilo, e às vezes até é de véspera que eu faço material. E até me dizem, pá, como é que tu funcionas de véspera? Eu disse, não, porque eu tinha uma coisa programada, mas entretanto lembrei-me de outra e acho que faz todo sentido agora.
Uhum. Pronto, e é assim, é muito assim. É do que vou E lendo, é também que vou estudando. é engraçado tu falares nisso, porque se tu vivesses uma vida estressada, como estavas a descrever no início da conversa, se Sim, tivesses uma vida mais atarefada, mais estressada, possivelmente tu não ias ter espaço para esses momentos de criatividade, porque a criatividade também exige que estejamos minimamente claro, descansados, relaxados, não é? Para que as ideias possam surgir. fluir, E, sim, e é engraçado exatamente. também essa diferença. É muito giro. É muito giro. E depois lá está, isto permite-nos uma. Temos a filosofia do yoga, temos as bases, asanas, pranayamas, tudo, mas eu acho que nos permite também explorar tanto de outras coisas. Por exemplo, estou-me a recordar que os bebés no Yoga Baby é tudo, é mesmo bom, sabes? É tão bom que nós vermos o desenvolvimento deles, ou começarem a rebolar, começarem a gatinhar, pronto. E depois, quando nós trazemos, eu pelo menos funciono assim, quando nós trazemos coisas mais sensoriais ou pinturas, os meus Uhum. agora na Páscoa pintaram com as mãos um coelho e não sei o quê, pronto. Quando nós trazemos esses momentos, também é tão giro ver, até porque nós apanhamos bebés que não andam em creche também. Então, o momento de contacto com Sim, outras crianças ou com coisas novas, tintas, sei lá, luzes, chocalhos, o que seja, passa a ser a nossa aula. E isso é muito giro de assistir, é mesmo muito giro. E isso e depois vê-los crescer connosco. Eu tenho meninos agora com 3 anos que começaram comigo com 2 meses. E é muito bom ver o desenvolver deles e depois a sim, relação que acompanhar, criam connosco e que criam depois com o grupo também, mesmo os pais, é muito sim, bom. É muito bom. que giro. É, Estamos aqui a falar de coisas boas, mas tu no início também falaste um bocadinho de dias mais, ou aulas mais difíceis. sim. Ahm, Consegues dar uma ideia de, por exemplo, como é que lidas com isso? O que é que te ajuda também durante essas aulas a ultrapassar esses momentos mais difíceis? Sim. Lembras-te assim do Hum, último que tiveste? eh, lembro-me de 2 em contextos diferentes. Um deles numa escola onde eu vou, que é uma turma de 3 anos e é assim, bem desafiante mesmo. E então, a sala onde eu dou aula é muito grande e é a sala onde eles fazem as cestas também. Então eu costumo pôr os catres, as caminhas, assim a Uhum, bloquear um bocado da sala para eu ficar com um espaço mais pequeno. E então, nesse dia, eles estavam com uma energia assim brutal. Eu queria que fazer a saudação ao sol no início, e eles só andavam a correr à volta da sala e a subirem os catres. Subiam os catres, desciam os catres, subiam os catres, desciam os catres. E eu não estava a conseguir mesmo centrá-los para aquilo. Então, pronto, eu usei a música. Normalmente, o meu recurso nos mais velhos é sentar e fazermos um momento de silêncio. Eu digo, a Filipa uhum, vai cronometrar aqui 1 minuto e neste minuto nós vamos fechar os olhos e vamos pensar em coisas boas, mas não podemos falar. Quando a Filipa estalar os dedos, podem abrir os olhos. Pronto. Os mais velhos 5, 6, 7, a partir daí resulta. sim, Os mais novos, eu costumo pôr música. Ou uma música que eles já saibam das aulas e que já tenhamos movimentos para fazer com essa música, uhum, por exemplo, com aqueles lenços de seda e tudo mais, que eu uso muito também. E então eu digo, ok, vou pôr a música, ponho os lenços assim distribuídos e eles acabam por ir buscar e começamos. Ou então tento chamar a atenção, não é? Atenção, vamos juntar aqui, vamos fazer o jogo do stop, porque aí eles também correm um bocadinho e começo logo a introduzir o yoga. Quando eu digo stop para a música, digo stop em macaco, por exemplo. Eles têm que fazer a uhum, postura de macaco. Stop. Portanto, tento tornar aquele momento que às vezes é caótico, que num momento mais divertido e que lhes tire o foco daquilo que lhes está a tirar a atenção. Neste caso eram as camas, não é? A subir para cima, descer, subir, descer, subir, descer.
Pronto, outras vezes há situações em que eu opto por continuar a aula. Por exemplo, tive aqui no meu estúdio há pouco tempo uma situação de uma aula, aquela que eu disse que foi um bocadinho frustrante para mim, pronto, que eu tive mesmo muito tempo a prepará-la, e naquele dia os miúdos não estavam receptivos, pronto, queriam brincar uns com os outros, e eu faço as aulas com os pais até aos 5 anos, Uhum, porque o grupo que eu tenho aqui a partir dos 3, os pais, pronto, quiseram continuar a vir com eles, e eu gosto muito também de dar aula em família, então acabamos por continuar. Mas pronto, nem os pais conseguiam bem gerir o comportamento deles. Eu também acho que nós temos regras, mas depois também eles virem para aqui e estarem a ser forçados a fazer uma coisa que não querem também não faz sentido no yoga. Então o que eu fiz foi continuar a aula com os meninos que estavam muito interessados na aula e desliguei-me, entre aspas, do que estava a acontecer à volta, porque realmente havia crianças que queriam fazer aquela aula. E fomos uhum, fazendo, e à medida que fomos fazendo, as outras acabaram por se centrar também no momento. Então, o facto de às vezes nós desligarmos um bocadinho do caos e darmos atenção a quem está ali focado, acaba por criar nos outros também uma forma de se juntarem depois ao grupo. Portanto, depende muito da situação, depende muito do contexto em que eu estou, se estou só com eles ou se estou também com os pais. Mas pronto, há sempre assim formas de. Ou mudo a dinâmica da aula, faço uma das coisas que ia fazer mais à frente e passo para a parte inicial. Acho que é muito assim. E depois lá está, com o andamento vamos percebendo o que é que resulta melhor. Já houve aulas que eu não consegui fazer quase nada, não é? Que eles estavam simplesmente, choveu um mês inteiro quase e os meninos queriam correr. uhum. Pronto, correm, não é? Temos que ir, lá está, é o ir de encontro àquilo que eles necessitam naquele momento. E por isso é que as expectativas têm que ficar fora de portas, não é? Sim, sim, completamente, sim. Ahm, e qual é a tua parte preferida da aula? Olha, eu gosto de todas de maneira diferente. Eu gosto, pronto, eu acho que o círculo de conexão é importante para nós também palparmos o que é que nos espera para o resto da aula, não é? Tento sempre não demorar muito tempo, porque as aulas não são muito grandes e as minhas aulas demoram sempre, quase sempre mais de 45 minutos. Pronto, eu acho importante. Depois gosto muito da parte das dinâmicas, das posturas, gosto muito. Mas a parte assim que eu se calhar elegia como preferida é a parte final, é quando leio e depois quando faço o relaxamento com eles. Uhum. Porque quando leio, a atenção deles, não sei se é pela forma como eu conto a história, se é. Pronto, a atenção está mesmo focada. Eu, quando é aqui no meu estúdio, eu começo a história, até posso começar aqui, mas eu acabo colada àquela parede lá atrás e com eles colados a mim. Em cima de Eles ti. já sabem que é a história, então vêm, puxam as almofadas, não sei o quê, ficam aqui à frente, só que depois estão sempre a ir, a ir, a ir, pronto. E agir isto nas escolas também acontece. E depois o relaxamento, porque é giro nós começarmos na parte já a partir dos 3 anos, porque os bebés, mas é giro nós começarmos 1 ou 2 minutos a respirar com eles e a tentar Olá, relaxar, vou e aproveitar depois este chegamos ao bocadinho em fim do que a minha ano, às vezes conversa até ao com fim a do primeiro Filipa período, foi interrompida e já percebermos para te pedir que para nos eles seguires por sabem qual aqui. é o momento que vamos ter, Assim, Uhum. estás sempre a par do pedem o que que é que querem fazer lançamos. para aquele momento, Vamos pedem, tenho então um voltar à ratinho, conversa com a Filipa. é parecido contigo no Insight Timer, estou a brincar. Mas pronto, é o ratinho que lhes diz para respirar e para Uhum. relaxar e tudo mais. Então eles dizem: então, ratinho, hoje não é um ratinho. Deitam-se, eu costumo deitá-los em roda e eles dão as mãos ao colega do lado. Pronto, Fofo. põem os pezinhos todos para o meio e é giro porque eles próprios já pedem. Então acho que é um momento que me dá prazer no sentido de perceber que estou a passar para lá alguma coisa, percebes? Porque Sim, passamos sim, sempre. sim, sim. Nós passamos sempre, mesmo que eles estejam a fazer outra coisa, eles estão a fixar tudo. Mas aí é uma das próprias, uma postura, não É é? mais palpável,
Sim. Agora, eles pedirem, então e hoje não fazemos com o ratinho? Então e não sei o quê, pronto. Isso percebe-se que para eles também é bom e que também é um. Sim. Sim. Ahm, Nós temos uma tradição nas conversas da Vicente, que é a pessoa que nós entrevistámos no episódio anterior deixa uma pergunta para a seguinte. Eu roubei isto de um podcast que eu ouço. Esta E é giro, tradição é não é giro. Mas é gira a ideia, é gira. Vamos ver o que é que me vai sair. minha. Foi o que é que aprendeste de mais especial enquanto professora de yoga para crianças? Olha, assim a primeira coisa que me veio logo à cabeça, e acho que é uma aprendizagem não só enquanto professora de yoga para crianças, mas para todas as pessoas que lidam com crianças, é que nenhuma é igual. Cada criança, esta frase, eu uso muito esta frase e é verdade, cada criança é única e especial, da sua maneira. Portanto, nós não podemos querer que uma criança tenha o mesmo comportamento na aula que a outra, nem que a outra, nem que a outra. Portanto, acho que esse, para mim, e eu já tinha essa noção antes, mas lidando com eles diariamente, eu acho que a maior aprendizagem é que cada um é mesmo único e que cada um tem imenso potencial e tem imensas coisas para nos ensinar e nós ajudamos o crescimento e o desenvolvimento deles, mas eles também nos ajudam à maneira deles mesmo. Acho que não é nenhuma postura, não é. Pronto, é mesmo isso, é tratá-los como um ser individual, porque é isso que eles são. E estão cá cada um com o seu propósito e cada um para trazer o melhor deles, e acho que é isso que todas as aulas que eu dou, é isso que eu no fim consigo apreender. Que eles são mesmo todos diferentes e todos têm alguma coisinha de especial. E acho que às vezes isso também é muito importante ser passado para os pais. Quando nós dizemos, quando nós verbalizamos isso, ainda na outra semana eu fiquei com uma mãe no fim de uma aula minha aqui e eu disse, "Epá, ele é tão. É especial, o miúdo, é tão, colabora tanto." E eu ainda me lembro, ela quando falou comigo para vir, disse-me que o miúdo era muito agitado e que corria muito. Lembro da primeira aula dele, como se fosse hoje, já está comigo há 2 anos, em que ele veio, correu, 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 correu. E de facto depois foi aprendendo o que era, como é que tinha que estar e o miúdo é mesmo, é um doce. E a mãe ficou muito contente e disse, pois, a educadora também me tem dito isso, ainda te lembras, a primeira vez que viemos e tal. E foi o que eu lhe disse, assim, foi só dar-lhe a oportunidade, não é? Não podíamos cortar ali, dizer, é porque ele mexe-se muito, não pode vir às aulas de yoga. Não tem nada a ver, às vezes também os pais têm que perceber cada Às vezes é filho. quando precisam mais, não é? É verdade. E que cada filho é diferente, não é? E que cada filho deles, portanto, eu tenho duas e as minhas filhas são muito diferentes, e depois o da Joana ou da Leonor são diferentes também. Eu estou-me agora a lembrar, numa aula de bebés, em que eles tinham, a maioria tinha 4 meses, eu tinha uma bebé que chorava muito. Na aula vinha e chorava muito. E a mãe ficava muito ansiosa porque os outros não choravam, é porque ela Pois, atrapalhava a aula, é porque não sei o quê, ia lá exato. para fora e tal. E eu disse: Olha, a próxima aula vens tu tranquila, deixa-a chorar. Hoje Sim, chora ela, amanhã chora outro, deixa-a chorar, não fiques estressada, porque essa ansiedade também passa para ela. Aliás, passa. nós sabemos isso, não é? E eu ainda outro dia lhe disse: Olha, a miúda tem agora 2 anos e meio. E eu disse: Estás a ver que ela adora vir às aulas, olha se eu te deixasse ir embora. Que acabei por insistir Exato. eu, que era normal. E ela, realmente, eu no início era muito nervosa, mas também a primeira filha. Portanto, nós acabamos por aprender muito com eles e também temos que passar isto para os pais. E principalmente quando recebemos bebés, também temos que ser um sítio seguro para as mães. Principalmente para as mães de primeira viagem. Isso é muito importante.
E é perceberem também isto que eu estou a dizer, que cada um tem a sua essência e que cada um é único. Acho que fundamentalmente é isso. Toda a piada, Filipa. Obrigada. Mas não é? Também, assim, Sim, do que claro vais que é. percebendo Todos nós, não é? Todos nós temos a nossa essência e é sim, bom que nos lembremos de que ela está lá e que apesar das confusões todas do mundo e de todos os dias acordarmos para uma sociedade que exige muito de nós, cada vez mais, não é? cada vez Cada vez mais. mais depressa. Sim. Eu acho que é importante não nos esquecermos que todos somos únicos, todos temos. E agora estou-me a lembrar do livro da Joia Interior, Sim, que todos temos esse sítio que está sempre dentro de nós verdade. e que é especial. E que E nos às vezes devemos, às esquecemos. vezes, refugiar nele e perceber isso, não é? Porque às vezes é importante. Nós até sabemos que está lá, é como a história do saber parar, não é? Nós até sabemos que temos que parar, mas enquanto não pararmos, não Exato, resulta. Mas, exato. Olha, e então onde é que as pessoas te podem encontrar? Quem olha, quiser saber mais sobre os teus projetos. então na página do Insta, não é? Que é assim, acho eu, o mais divulga, que é Filipa Mindful. Acho, olha, a sério, não me preparei. Desculpa, deixa-me só retificar. Sim, Isso. Filipa Filipa underscore a ser mindful. Filipa. Tenho aqui. Filipa underscore mindful. Pronto, e aqui é uma página que eu vou. Agora até nem tenho estado tão ativa, porque também tenho tido mais trabalho, mas em que vou publicando o que faço nas stories, às vezes em posts. Pronto, e podem me encontrar aí. Depois, aqui nesta página, tem o reencaminhamento para a página online, tem horários das aulas, tem sobre o que é o Yoga Baby, o Yoga Kids, o Mindfulness, pronto. Aqui eu estou em Viseu, portanto aqui em Viseu eu vou a várias escolas e depois o meu espaço é na Rua Bernardo Paes, aqui perto de uma das avenidas principais de Viseu, da Avenida 25 de Abril. Pronto, é um espaço que já começa a ser um bocadinho pequeno, para o número de famílias que eu felizmente vou tendo, mas para já é este. E através do e-mail, filipasantos.mindful@gmail.com, WhatsApp, o que entenderem. E estarei sempre aberta a esclarecer e a que venham experimentar mal. Só depois de experimentar é que se pode dizer se gosta e se identifica, não é? Pelo menos é a minha visão. Sim. O espaço pode ser pequeno, mas o coração é grande. Sim, sem dúvida, e cabemos sempre. Cabemos sempre. É mais um. Pronto, mas depois é o que eu às vezes explico. Eu tenho, por exemplo, uma turma que já não dá mesmo, porque depois também se perde o, o objetivo da aula e se estamos aqui desconfortáveis também não é esse o objetivo. Portanto, quem sabe no futuro a sala será maior. Espero que sim, é bom sinal. Espero que sim. Uhum. Tá bom. Filipa, olha, muito obrigada. Um Eu grande é que te abraço agradeço. Abraço e também. muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada eu E e vamos deixa-me falando. agradecer também ao vosso projeto, porque acho que é mesmo maravilhoso. Pronto, eu adoro as vossas, pronto, as ilustrações, não é? Como eu disse, a cara do meu projeto é vosso. E não sei, acho interessante a forma como vocês trabalham, como divulgam. Não é tanto com aquele intuito comercial, mas é muito da ajuda, de dar esta falha que tu falaste, não é? Falha, entre aspas, de nós não termos assim uma rede de apoio assim tão visível. E eu gosto muito do vosso trabalho, continuem. Continuem. Obrigada. Tenho que fazer um baralho dos meios de transporte. Sim. Eu acho que tenho que fazer. Sim. E pronto. A Maria José também já me disse. Pois, porque ela no outro dia pôs lá e eu disse meios de transporte, Maria, meios de transporte, das profissões eu já tenho. A Pronto, Maria e José já desejar-vos me disse. também todo sucesso e que continuem a apostar nisto, porque realmente eu acho que não há ninguém deste mundo do yoga infantil que não vos conheça, portanto, eu agradeço também. Obrigada. De nada, um Obrigada. beijinho grande. É sempre bom para nós saber isso, É, porque é para isso que nós estamos cá, é para ajudar claro.
este projeto nasceu para ajudar, nada mais que isso. E nota-se isso, nota-se bem. Nós também percebemos isso, não é? É a vossa essência. Também é essa, não é? Agradeço, Ana, um beijinho. Vou Obrigada, continuar a Filipa. ouvir as tuas meditações no Insight E agora eu Timer. sei que tenho que gravar mais. Tens que gravar mais. E Com pronto. melhor som, com melhor qualidade de som. Não, mas está bom, está Sim. bom. O que está bom. Um beijinho grande, está bem? Um bom resto Um beijinho, de dia. tem o resto de um bom dia e de Obrigada. semana. Tchau. Obrigada, bom fim de semana, bom Beijinho. feriado. Tchau. Tchau, adeus. Obrigada. E foi esta a nossa conversa com a Filipa. Espero que tenhas gostado tanto quanto eu de ouvir o seu percurso, as histórias reais das aulas e a forma tão humana com que vive o yoga. Se esta conversa te inspirou, partilha com uma colega, uma professora que também possa gostar. E não te esqueças de seguir as conversas para não perderes os próximos episódios. Obrigada por estares desse lado e até à próxima.